Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma turma preparatória para o concurso público Projeto 100, né? Teremos aí essa prova aí, esse desafio que teremos aí no dia 1º de dezembro, né? Enfrentaremos essa luta e estou aqui para ajudar vocês rumo à aprovação, beleza? Amigos, vamos lá. Primeiro dia de aula. Orientações rápidas, básicas para o pessoal. Bom, quem já me conhece sabe que eu sou servidor público já há quase 30 anos, concursado, né? Já troquei de matrícula várias vezes, inclusive já fui classificado em mais de 70 concursos, sou concurseiro, vou fazer a prova também, né? Assim como vocês, os colegas, beleza? O Projeto 100 é um curso que é líder em aprovação e é um curso que, assim como eu, começou presencialmente. Sim, né? Sala de aula, carteira, quadro, né? E depois da pandemia, que deu esse rebuliço geral, né? O Projeto 100, que eram 9 unidades físicas, né? Niterói, São Gonçalo, Madureira, Nova Iguaçu, Campo Grande, enfim, Caxias, se tornou um curso online. Então, tipo assim, como é uma coisa nova, né? Porque, porra, pandemia pra cá, né? 2022, 21, né? Pra cá. Então, muita gente ainda, mesma situação contemporânea à minha idade, ainda está nessa transição em relação ao online. O que acontece com o Projeto 100 e por que ele é diferente dos outros cursos online? Ele é diferente dos outros cursos online porque ele procura ser exatamente como um curso presencial, só que online. Então, no Projeto 100 você não vai ver figurinha dando cambalhota, desenhozinho explodindo, né? Ou essas coisas aí que você vê aí YouTube, vê aí nesses grupos aí. Mas não, aula. Aula como se você tivesse realmente de fato em sala de aula, tá? E eu falo isso por quê? Porque o aluno, embora esteja assistindo na sua casa, pô, tem aluno que está, né, assistindo em deslocamento, com fone de ouvido, já teve caso de aluno aí estudando conosco aí, vendo a nossa aula ao vivo no ônibus, enfim, cada um nas suas dores, nas suas dificuldades, mas o ideal é que você assista essa aula o mais próximo possível de uma sala de aula. O que seria o mais próximo possível de uma sala de aula? Sentado e não deitado na cama ou no sofá, sentado numa mesa, tá? Num local iluminado, ok? Com o seu caderno, sua caneta, para fazer as anotações. Exatamente como você se comportaria se fosse num curso presencial, se fosse numa sala de aula. Porque com isso você vai ganhar uma efetividade da aula, beleza? Tá? O nosso curso, tradicionalmente, já há vários concursos, assim como aconteceu agora em Japeri, aprovamos vários primeiros colocados, né? No caso, foram 2 primeiros colocados, inclusive um de PCD, né? Então, o primeiro colocado de PCD foi do nosso curso. Então, quer dizer, até mostra que, mesmo sem tecnologia, com toda a rusticidade, né? De certa forma, proporcional que o curso tem e apresenta, né? Hoje é mais proporcional do que ineficiência técnica. No passado foi mais ineficiência técnica. Hoje é mais proposital do que ineficiente, porque se tornou, na verdade, eficiente didaticamente, né? Então, a menina surda, né? Obviamente, lendo o lábio, né? Com a sua dificuldade, conseguiu aí ser aprovada e primeira colocada. Então, meus amigos, o
que eu falo para vocês? Hora da aula é a hora que tu tem que separar para você, cara. É o teu momento, tá? É o teu momento, é o momento que você tem que estar lá, num lugar silencioso, iluminado, sentado, né? Procura não fazer duas coisas ao mesmo tempo, legal? E lembrando a todos, eu sei que está escrito, muitos já estudaram conosco, mas sempre o pessoal pergunta, todas as nossas aulas são gravadas, serão postadas no máximo no dia seguinte, ou seja, amanhã já vai estar postada, e todos terão acesso para poder rever, ou caso você não tenha assistido no horário ao vivo, poder aí assistir da forma melhor possível, tá bom? Então, dito isso, vamos começar agora efetivamente a nossa aula, beleza? Alguma dúvida? Perguntas? Colocações? Boa noite, Joyce. Sim, sim. Nosso material, toda a aula, você receberá um material, né, teórico de apoio, no caso que está lá no grupo já, que é a lei, beleza? E um material de exercício, que a gente vai fazer vários exercícios no final da aula, beleza? Mas vocês vão receber um material além dos exercícios que a gente vai fazer em sala de aula, que são os simulados, é o material, o exercício que você vai praticar depois em casa, todos com o seu devido gabarito, beleza? Tá? Por que eu estou falando isso? Gente, só para te explicar, assim, o segredo, que na verdade não é segredo nenhum da nossa aprovação, que não é segredo, porque eu falo para todo mundo, né, da aprovação do Projeto 100. Cara, passar em concurso é você fazer provas anteriores, tá? Independente da banca, até porque a banca aí do pessoal que está fazendo, por exemplo, Itaboraí, é uma banca que organizou poucos concursos. Eu, por acaso, já fiz uma prova desse concurso, dessa banca, né? Porque eu fui fazer o concurso para Fortaleza, fui lá em Fortaleza, na época eu estava envolvido com o negócio de hidrogênio verde, e estava, enfim, pensando em exercer aí uma outra profissão que eu tenho, e, enfim, e consequentemente fiz a prova dessa banca. Meus amigos, nada se cria, nada se copia. Tudo se copia, tá? Então, independente da banca, além do material que você vai receber, que já vai ser um material riquíssimo em exercício, nada impede de você ir lá no site PCI Concursos, que é gratuito, tá? Não ganho nada fazendo propaganda para isso. Provas Magistério 2024. Por quê? Porque provas, tais disciplinas, exceto língua portuguesa segue a banca, ok? Língua portuguesa é a disciplina que é fiel, normalmente, à banca de concurso, tá? Eu vou explicar por quê. As outras disciplinas não são fiéis. Elas são fiéis a provas novas, entendeu? Então, se você pegar provas de 2024, de magistério, e for fazer, você, com certeza, vai fazer a questão que vai cair na tua prova lá em dezembro, entendeu? Por quê? Porque nada se cria, tudo se copia. Anderson, por que a disciplina de língua portuguesa ela é fiel à banca e as outras disciplinas não são fiéis? Tem explicação, né? Qual é a explicação para isso? Todo concurso cai em língua portuguesa. Concurso para Polícia Militar, concurso para Guarda Municipal, concurso para Magistério, concurso... Porra, que eu me lembre na minha cabeça, só o último concurso da Prefeitura de Duque de Caxias, né, que, entre aspas, não caiu, mas caiu língua portuguesa instrumental, que era discursiva só. Porra, mas normalmente todo concurso cai. Então, o que acontece? A prova de língua portuguesa, a banca,
já tem aqueles mesmos professores que fazem a própria banca, então já tem uma filosofia para aquilo ali, tá? Então, obviamente, o trabalho vai ser construído em cima disso, para a língua portuguesa. Eu vou orientar a professora que vai dar aula para vocês exatamente de acordo com a banca. As outras disciplinas, que por acaso sou eu que vou dar aula, não se segue a banca, e sim provas recentes. Por quê? Porque são disciplinas que caem em concurso, não cai em outra. Né? Pô, né? Quer dizer, História de Itaboraí. Porra, cai só em Itaboraí. Eu, por acaso, dou aula de História de Itaboraí desde 2007, porque eu dou aula para concurso de Itaboraí desde 2007, quando eu comecei a dar aula em Alcântara, num curso chamado Degrau Cultural, que era uma rede que abriu uma filial em Alcântara e tinha turma para Itaboraí lá. Entendeu? Então, quer dizer, fato. Mas excetuando eu, já velho, né, meus cabelos brancos, normalmente é o cara, pô, o último concurso de Itaboraí. Olha a quantidade de tempo que já faz. Então são outros professores. Simplesmente a banca vai lá, contrata aquele cara ali, né? Eu, inclusive, já prestei serviço para bancas. Eu tenho amigos meus que dão aula para mim, que deram aula, dão aula, inclusive, para o Projeto 100, que são até donos de banca de concurso. E o que acontece? Consequentemente, você contrata aquele cara ali que faz aquela prova. Então, não existe uma filosofia para as outras disciplinas. Tá? Qual é a filosofia? É a filosofia de prova nova. Então, recapitulando aqui, como é que você vai montar o seu plano de estudo rumo à aprovação? Primeira coisa, você vai fingir que está na sala de aula, ok? Combinado. Segunda coisa, beleza? Tá fingindo, obviamente, com todas as situações de sala de aula que eu já expliquei. E não vou ficar voltando aqui pontuando isso. Segundo, pegar provas novas no site PC e Concursos. Nós também vamos oferecer provas de 2024 de magistério, independente da banca, para conhecimentos pedagógicos, leis educacionais, específica, tá? E as outras disciplinas, exceto a única exceção é língua portuguesa. Ok? Combinado? Show, né? Já dei aí pra galera dicas valiosas logo no início. Por quê? É aquilo que a gente costuma dizer, né, cara? É a famosa arte da guerra. O cara, lenhador, foi cortar a árvore, né? E primeiro dia cortou 10 árvores. No segundo dia ele acordou mais cedo, cortou 9. Terceiro dia, 8. Quer dizer, ele foi fazendo cada vez mais esforço, cortando menos árvores. Por quê? Porque, às vezes, não está na relação do esforço. Simplesmente ele esqueceu de um detalhe. Qual detalhe? Amolar o machado. Então, o machado amolado, correto? Ele faria menos esforço, cortaria maior número de árvores. Então, não adianta nada você chegar, matéria, aula, sem antes eu direcionar, capitanear da forma que eu estou colocando aqui e pontuando para vocês, que vocês vão estar aí amolando o machado de vocês rumo à aprovação no concurso, ok? Beleza? Bom, a aula de hoje, meus amigos, de leis educacionais, tá? E na aula de hoje, a lei educacional que a gente vai pontuar principalmente, não vamos falar só dela, mas principalmente, iremos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Famoso ECA. São duas questões que caem de ECA na prova e a aula de hoje vai te dar o substrato para você acertar essas questões, ok? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei relativamente nova. Sim. Se tratando do arcabouço jurídico
que o Brasil tem, pô, que as leis normalmente estão na década de 40, década de 50, porra, nosso Código Penal era a década de 40. O ECA, que é a Lei 8069 de 1990, é uma lei relativamente recente. 1990 para cá, decorreu aí o quê? Né? 34 anos. Né? Só que, uma coisa interessante e importante que a gente tem que colocar aqui e falar. Nesses 34 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, muita coisa mudou na humanidade. Não é? Essa questão aí de rede social, essa questão aí da informação, a própria internet. A internet chega no Brasil pós-ECA, 95, 96. Quer dizer, hoje a gente está falando já de questão de inteligência artificial, de questões de monitoramento em cima de preferências, algoritmos. Ou seja, resumo da ópera, o mundo mudou nesses 34 anos. Então, claro, né, o ECA, ele precisa sim de atualizações. No entanto, o que eu quero chamar a atenção para vocês, nessa aula que a gente está começando a falar de ECA, é que ele tem muito mais prol do que contra. Mesmo com algumas situações que sim, necessariamente já temos que pensar em mudança. Mas ele tem muito mais prol do que contra. Até porque ele veio para substituir uma lei oriunda da época da ditadura militar no Brasil. Porque o ECA, ele veio para substituir o antigo Código de Menores, que era uma lei extremamente generalizada, pouco definitiva, e o principal, o objetivo era outro. O objetivo do antigo Código de Menores era de punir. Punir. Então, cara de menor, não havia definição do que era criança e adolescente, simplesmente era uma coisa só, um único balaio de gato, o cara era de menor, né? E é aquilo, fez merda, tá punido, né? Quer dizer, tá em conflito com a lei. E é isso aí. E o ECA, ele veio com um objetivo central, que eu peço para que você guarde no seu coração. Deus me mandou vir aqui para te falar isso, que é o de proteção integral a toda criança e adolescente. Então, o objetivo do ECA é proteção integral a toda criança e adolescente. Se você conseguir, como o Piaget fala, internalizar isso que eu estou te colocando, todas as outras informações você vai receber com extrema facilidade. Como assim, Anderson? Proteção integral, sim. Proteção integral, porque criança e adolescente são alvo de vulnerabilidade social. Ah, Anderson, quem não é alvo de vulnerabilidade social? Num país injusto como o nosso, acho que todos nós somos alvos de vulnerabilidade social, não é? Quer dizer, pô, tu tá andando na rua, tem uma bala perdida, ou bala achada, enfim. Tem bairro no Rio de Janeiro que o pessoal está assaltando carrocinha de cachorro-quente com fuzil. Mas, filosoficamente à parte, temos que entender que criança e adolescente, até pelas condições
de serem seres em desenvolvimento, são alvo de vulnerabilidade social. Ponto. Então, em contraposição ao antigo Código de Menores, que simplesmente virava para o cara e falava assim, olha, fez merda, vai ser punido. É de menor, vai ser punido. O Estatuto ele já abre, né, com um objetivo de proteção integral. Integral a quem? A toda criança e todo adolescente. Então, toda criança e todo adolescente, não importa se ele é infrator, não importa se ele cometeu ato infracional, ok? É criança, é adolescente, então o ECA prevê proteção integral, ok? Beleza? Visto isso, entendido isso, ó, que bacana, temos grave no seu coração, olha o coração, temos que entender que criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Adolescente é todo ser humaninho de 12 a 18 anos incompletos. Isso mesmo. Quando ele completa 12 anos, é adolescente. Então, o adolescente vai até 11 anos, 11 meses, 29 dias. Ponto. E, como assim 18 anos incompleto, professor Dionísio? Pô, muito simples. Aqui, ó, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Quando ele completa 18 anos, eu tenho um filho de 18 anos que é meu bebê. Para a lei, não é mais. Para a lei, ele é adulto. Porque quando completa 18 anos, no aniversário dele, de 18 anos, ele não é mais adolescente. Porque até 17 anos, 11 meses, e aquele momento ali para ele completar os 18 anos. Beleza? Então, ECA, ele abrange quem? Todos aqueles de 0 a 18 anos incompletos. Dúvidas, perguntas, colocações? Uma colega levantou a mão. Joyce, pode falar, meu amor, pode falar. Exato, né? Exato, tá? Exato, exatamente. Ó, e cuidado com os termos em português, né? Por exemplo, quando eu falo assim, adolescente é o cara entre 12 e 18. Tá certo? Tá. Porque quando eu coloco o termo da língua portuguesa entre, eu estou dizendo que está compreendido em. Se eu quero incluir 18, eu tenho que colocar entre, vírgula, inclusive. Beleza? Tá? Não é o caso. Se você coloca entre 12 e 18, sim, adolescente. Aí você não precisa usar o termo incompleto. Quando você utiliza a palavra entre. É só uma pegadinha que já caiu em prova e que, até mais de língua portuguesa, né? Mas cai, claro, no ECA, né? É a questão de ECA, mas ele utiliza, né, a riqueza do nosso idioma aí contra toda essa questão aí, tá bom? Beleza? Então, gente, questão aí bacana que vale a pena a gente colocar aí e pontuar, tá? Bom, o Brasil é um país laico. A laicidade do Estado brasileiro significa que o Brasil tem liberdade religiosa. O que significa isso? Não existe uma religião oficial. Mas, no entanto, contudo, todavia, o Brasil é um país, sim, muito
influenciado pelo cristianismo. Afinal de contas, né, mais de 60% da população brasileira tem alguma religião ligada, direto ou indiretamente, ao cristianismo. Até hoje, com toda essa liberdade religiosa, com toda essa questão aí, né, cultural, científica, etc. Isso influencia, de certa forma, na lei? Não era para influenciar em razão da laicidade do Estado. Mas sim, influencia. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele entende que a proteção integral da criança e do adolescente, o que seria o ideal, seria a criação do indivíduo na chamada família natural. O que seria, professor Dionísio, a família natural do indivíduo? Pai, mãe, biológico, consanguíneos. Ok? Então, o que o ECA entende? Entende que o ideal não é mãe solo, pai solo, produção independente, não. Tá? Isso aí é particularidade de cada um. Não me interessa entrar nesse mérito. Para o ECA, ok? O ideal é o quê? O poder familiar ser exercido pela família natural. O que é a família natural? Pai, mãe, biológico, basicamente isso. Ok? No entanto, toda regra tem exceção. E numa realidade que nós vivemos, uma realidade de famílias cada vez mais degradadas, ou modificadas, ou transformadas, sei lá, cada um entende como quiser, tem as questões dos casos excepcionais. O que seria o caso excepcional? O caso que o juiz vai suspender o poder familiar da família natural e colocar a criança ou adolescente em família substituta. Professor Dionísio, que casos excepcionais são esses? Ora, gente, resumo da ópera. Maus tratos. Como assim, professor Dionísio? Maus tratos. Abandono, negligência, uso de drogas, insalubridade, não é? Então tá lá a criança vivendo no lixão. Porra, insalubre. Risco de vida. O juiz vai suspender o poder familiar da família natural, vai colocar em família substituta. Abuso, qualquer forma de abuso, sexual, moral, abuso. Trabalho infantil. Então tá lá o cara vendendo bala de noite aí. Ah, mas a mãe tá junto, o pai tá. Não pode, é errado isso. Né? Todo mundo sabe que é errado. O Brasil é um país tão errado que a gente fala às vezes assim, ah, mas é menos errado. Pelo menos está trabalhando, não está roubando. Mas é errado, gente. Isso aí é mente subdesenvolvida. A gente tem que pensar fora da caixa. Entendeu? É errado, é errado. Ponto. Certo é certo, errado é errado. Então, o que significa isso? Maus tratos. Abandono. Abandono de incapaz. Maus tratos. Então o juiz, ele vai entender o quê? Opa! Essa criança, esse adolescente está sofrendo risco.
Então, vou suspender o poder familiar da família natural e vou colocá-lo em família substituta. Atenção, meus amigos. Grave no seu coração. Olha o coração. Olha o coração. Família substituta só existem 3 formas. E quais são as 3 formas de colocação em família substituta? Hein, professor Dionísio? Quais são? Guarda, tutela e adoção. Tá? Guarda, tutela e adoção. Como assim, professor Dionísio? Guarda, tutela e adoção. Simples, de forma objetiva, direta, sem bromecha. Guarda é revogável. Como assim revogável? A qualquer momento o juiz pode revogar a guarda. Tutela. Exatamente, revogar, suspender, retirar, tá? A guarda, que é revogável. Tutela. Tutela é prescritível. Professor Dionísio, o que significa prescritível? Prazo. Tutela tem prazo. Ah, então é importante que eu saiba o prazo da tutela? Sim, claro. E eu vou te falar. 18 anos. Claro, gente. 18 anos o cara já não é adulto? Então, não tem por que ter alguém que tenha a tutela dele, daquela pessoa. Correto? Já que ele é adulto, é responsável, se tornou responsável. Ah, Anderson, mas eu conheço uma porção de gente com 18 anos que é irresponsável. Irresponsável socialmente. Agora, é penalmente imputável. Por que imputável? Ih, falou um palavrão. Imputável é que é penalizado. Por exemplo, tem 18 anos, é irresponsável. Se ele fizer uma merda, ele vai preso. Já não é o ECA, já não é o Código Penal, é adulto, gente. Tá? Porque uma das coisas que a gente vive nessa alucinação contemporânea do mundo hoje é a infantilização que a gente tem feito, né, nas pessoas, né? E o engraçado é que na minha época a gente adolescente queria ser adulto logo. E hoje o adulto ele quer ser um eterno adolescente, né? Enfim, conflitos aí de épocas, gerações. Mas questões ligadas a isso à parte, só para deixar bem claro, que a tutela, ela tem prazo, por isso que ela é prescritível. E qual é o prazo da tutela? 18 anos. Ok? Então, guarda revogável. Juiz pode revogar a qualquer momento. Tutela tem prazo prescritível até ele completar 18 anos. E a adoção? A adoção, ela é imprescritível, não tem prazo, e irrevogável. Ou seja, o juiz não retira, não destitui. Tá? Adotou é a forma definitiva de colocação em família substituta. Então, se você me pergunta qual é a forma definitiva de colocação em família substituta, eu te respondo, é uma só e se chama adoção. Beleza? Porque a guarda é revogável,
A tutela é prescritível. E a adoção é imprescritível e irrevogável. Ok? Bom, mas Anderson, Dionísio, eu ouvi dizer sobre uma tal de guarda permanente. Meus amigos, isso não existe no ECA, não existe. É mais uma lenda urbana. Você pode abrir, você não vai ver nada disso. Ok? Porque o que faz a guarda ser guarda é o quê? O fato dela ser revogável. Ponto. Tá? Ah, Dionísio, pô, tutela, tem prazo. Como assim? Ah, pô, a gente tem que entender de uma forma muito ampla, né, gente? Pô, tem crianças e adolescentes que estão em abrigo, que era o antigo orfanato, né? Porque também o politicamente correto hoje está na palavra, né? Você não pode falar porque não, falar orfanato é politicamente incorreto. Então a gente fala o que é? Casa de acolhimento ou abrigo. Aí você me pergunta, o que é uma casa de acolhimento? Eu te respondo, é um orfanato. Mas você não pode falar orfanato, e sim casa de acolhimento ou abrigo. Então, aquelas crianças e aqueles adolescentes que estão em abrigo, ponto. Entre parênteses, orfanato. Pô, tem que ter um responsável sobre eles. Então, normalmente é nomeado um responsável legal, que é esse tutor, que é responsável até o indivíduo completar 18 anos. Tem várias situações que são colocadas à tutela, né? Uma delas é essa situação. Legal, tá? Adoção, que é a forma definitiva, sim. Exatamente por isso que a adoção, ela tem todo um ramo de burocracia. Ela tem toda uma situação que demora. Não é fácil adotar. É um processo. Por exemplo, o indivíduo, para adotar, muitas vezes o juiz, antes de permitir a adoção, conceder a adoção, ele dá a guarda antes. Para questão de convívio, né, entre as partes, enfim. Porque a guarda pode se revogar, a adoção não. Muitas vezes, mas não é regra, o juiz pode dar adoção direta também. Entendeu? Mas, normalmente tem a guarda antes. Acima de 12 anos de idade, tem que ter o consentimento do adotado. Então o juiz pergunta, quer ser adotado pelo pessoal aí? Aí o moleque tem que falar, quero. Sem consentimento não pode ser adotado com mais de 12 anos. Entendeu? A adoção é a única forma de colocação em família substituta permitida para estrangeiros. Então, se o cara é estrangeiro, ele não pode ter guarda nem tutela. Só adoção. Ah, Anderson, então quer dizer que para estrangeiro é mais fácil? Não, pelo contrário. Guarde no seu coração. É considerada a exceção da exceção. Entendeu? A adoção para estrangeiros é considerada a exceção da exceção. É a excepcionalidade da excepcionalidade. Entendeu? É a excepcionalidade da excepcionalidade.
Só um minutinho aqui. No grupo. Tem uma perdidinha aqui. Enfim, então excepcionalidade não é excepcionalidade. Ponto. Ah, teve aquele caso lá da Angelina Jolie que foi tentar adotar um brasileiro. Todo país de miserável, ela vai lá e adota uma criança. Só de país africano, acho que ela tem uns 5. Veio aqui no Brasil, o Brasil também não está muito longe disso. Ah, vou adotar aí uma criança aí desse país miserável aí. Não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque, né? Pô, tem que passar por toda uma burocracia. Ah, é Angelina Jolie. Angelina Jolie, você conhece ela como atriz, porra. Vai saber se ela abusa, se ela negligencia. Não tem esse doido aí desse cara aí lá de Hollywood lá, do tal do Didi lá. Porção de surubada lá que fazia, sei lá mais o quê. Então, não é porque você é um artista que você vai falar assim, pô, né? Sei, tem todo estrangeiro. Então se enquadra nessa relação da exceção, pô. Ponto. Por que, Dionísio? Exceção para exceção. Aí o argumento que eu vou te dar é um argumento que eu acredito que você vai concordar comigo. Para evitar tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos, que é a maior e mais cruel forma de tráfico. É a maior. Para quem acha que a maior forma de tráfico é de drogas, não. De armas, não. É de humanos. De humanos. Né? Então, né, a gente que gosta de malhar muito o Brasil, e eu me coloco nesse ponto, até porque a gente tem que malhar o que tem que ser malhado mesmo. Por exemplo, as prefeituras que eu trabalho que não pagam o piso, eu meto o balho. Tô nem aí. Né? O pessoal vai assistir a minha de lei municipal, vai ver a aula que eu vou dar para vocês aí. Vários exemplos aí que eu vou dar. Estatuto do servidor? Ih, caramba. Além do meu aluno passar no concurso, ele já entra rebelde na escola. Sabendo estatuto de cabo a rabo. Entendeu? Bolado. Dando aula para o diretor da escola. Aí o que eu falo para você? Tem que malhar mesmo. Mas tem coisa que realmente a gente tem que dar um braço a torcer, por exemplo. O Brasil tem leis severas que dificultam, não é que impede, mas dificulta o tráfico humano, o tráfico de crianças. Que se você for parar para pesquisar, os outros países estão numa grave crise em razão disso. Não é que o Brasil está livre, está imune, não. Mas você há de concordar comigo que se o ECA fosse mais flexível, adota aí estrangeiro, né? Seria muito mais fácil essa questão aí que você vê em outros países, né? Enfim. Então a adoção é a forma definitiva de colocação em família substituta. Exatamente por conta disso que o ECA ele coloca uma relação ali de tanta importância quando ele fala assim, é o momento em que a criança e o adolescente rompem completamente os laços com a sua família natural. Por isso que parentes próximos não podem adotar.
irmão não pode adotar irmão, tio não pode adotar sobrinho, né? Avós não adotam netos, primo só após o 3º grau que pode ser adotado. Por quê? Porque entende-se que o que aconteceu? Quando o cara foi colocado em família substituta, houve um motivo grave para suspender o poder familiar da família natural. Porque foi um motivo de maus tratos. Não é? A adoção, pelo seu caráter irrevogável e imprescritível, significa dizer que rompeu totalmente os laços com a família natural. Então, ECA não enxerga sentido nenhum. O cara é um avô, está na família natural, mas, ao mesmo tempo, assim, adota. Enfim, tem questões discordantes, eu mesmo, modéstia à parte, discordo disso, né? Eu acho que, de repente, é um avô, né? Mas o ECA justifica dessa forma essa questão. Então, obviamente, a gente tem que colocar aqui, pontuar, porque cai em prova. Tá bom? Bom, então, o que é o ideal? É a família natural. Ocorreu maus tratos? Suspende a família natural, coloca a família substituta. Guarda, tutela e adoção. Beleza? Suspendeu por uso de droga. Colocou sobre a guarda. O cara parou de usar droga, sei lá, quer restituir o poder familiar, o juiz vai retornar para a família natural. Suspendeu o poder familiar, está sob tutela? Resolveu lá? Retorna para a família natural. Está sob adoção? Não tem como retornar, porque a adoção ela é imprescritível e irrevogável. Adotou, meu irmão? Zerou. Beleza? Ficou claro? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Pô, falei pra cacete, hein? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Espero que eu tenha sido bem simples, né? Simplório, direto, objetivo, né? Que a experiência... Nossas aulas são assim, tá? Minha aula principalmente é assim, 90% da disciplina sou eu que dou. A única que eu não vou dar é português, claro, não sou professor de português. Enfim, mas são aulas que são dessa forma, né? E a nossa efetividade a gente vê aí pelo resultado que a gente consegue, não é? Mas qualquer dúvida, pergunta, colocação pode ser feita aí, você pode escrever pelo chat, se você for mais tímidozinho. Se você não for tão tímido assim, Eduardo, tá? Obrigado, Eduardo, que legal. Você pode abrir o áudio, perguntar e eu vou te responder aí com a melhor clareza possível, tá? Todo amor, carinho e atenção que todos vocês aí merecem, ok? Bom, visto isso, né? Crianças e adolescentes, eles têm prioridade, preferência, precedência. Como assim, professor Dionísio? Prioridade, preferência, precedência. Em parênteses, vamos imaginar tudo. Como assim tudo? Tudo em termos públicos, né? Atendimento, por exemplo, em casos de emergência, catástrofe, atendimento, socorro, né? Atendimento médico. Crianças e adolescentes têm prioridade, preferência, precedência. Então, por exemplo, um político, passamos agora a época de eleição, para muitos ainda estamos, né? Porque alguns lugares têm segundo turno.
É... Ah, minha política vai ser voltada para criança e adolescente. Não, isso aí não é tua política, cara. Isso aí, a política tem que ser assim, porque tem precedência. Prioritariamente tem que ser voltada para criança e para adolescente mesmo. Entendeu? Não é projeto teu, não. Foi você que inventou, não. Está na lei. O ECA estabelece isso. Socorro médico hospitalar. Criança e adolescente estão lá. Com prioridade. Depois, entram critérios médicos. Eu costumo dizer, para ficar uma coisa bem clara para todos, aquela cena clássica, né? Do Titanic afundando. Aquela que o Leonardo DiCaprio arrumou lá aquela tábua, botou lá aquela menina. Pessoal até do Facebook, né? Fizeram um meme, né? Mostrando que dava para os dois ficarem lá na tábua, mas que a garota a moça era muito espaçosa e não deixou o DiCaprio lá subir na tábua. Aí agora fizeram também um meme, né? Que se fosse o Titanic nos tempos de hoje, estavam os dois lá se afogando, fazendo selfie, enfim. Mas imagina o Titanic, aquele desespero. Salve mulheres e crianças. No caso do Brasil, não seria assim. Seriam salve crianças e adolescentes. Ok? Só para ficar bem claro sobre a prioridade, preferência, precedência. Ok? Legal? Crianças e adolescentes têm direito. Direito. Nada disso era previsto no antigo Código de Menores, pô. Porra, direito de ficar calado. Era, né? Normalmente ditadura, né? Acho que ninguém tinha direito, né? Quem que tinha direito? Direito quem tinha elite, né? A gente podia falar nada, censura, né? O pessoal quer reescrever a história hoje, mas enfim. Mas o fato é que, consequentemente, você tem direitos. Direito ao quê? À saúde. Adolescente, criança tem direito à saúde, à educação, ao lazer, à convivência comunitária, né? Direito ao nome, direito de ser reconhecido pelos pais. Ah, Anderson, tudo isso que você falou parece óbvio. Porra, mas num país cabuloso, vou usar esse termo, como o nosso, não é assim que funciona. Né? Tem um documentário, Menino 23, você bota depois no YouTube e vai ver, que descobriram que até hoje tinha pessoas que não tinham nome, tinham número. Trabalho escravo no Brasil, tem isso. Existe escravidão ainda no Brasil. Existe novo cangaço, porra. O Brasil se reinventa. Na hora de fazer merda, a gente se reinventa. Ponto. Então, direito ao nome. Direito de ser reconhecido pelos pais. Sim. Criança e adolescente tem que ter pai e mãe. Ok? Isso quem diz é o ECA. Professor, se você fala isso, parece até que, né? Gente, eu sou filho de mãe solo, não conheci meu pai, questão pessoal minha, cada um com seu cada qual, não quero me meter na opinião de ninguém, no momento não é nem para isso. Mas a lei, como eu falei para você, mesmo a laicidade do Estado, tem forte influência do cristianismo. Entendeu? Então tudo isso é importante na hora de você fazer as questões. E, porra, no cristianismo, família é a concepção de família tradicional. Porra,
Eu sou professor de sociologia também. E, pô, lá você explica que a concepção de família mudou. Existiu de família mista, família múltipla. Ó, 2 homens é uma família, 2 mulheres é uma família, né? Porra, 2 homens e uma mulher é uma família. 2 mulheres e um homem, né? Já ia falar besteira aqui, mas é a família, não é? Enfim, ou qualquer coisa do tipo. Legal? Mas não, o ECA, ele entende o quê? Família como família tradicional. Influência cristã ainda, né? As leis, de uma forma geral, têm essa relação de influência cristã. Você vê, até a década de 80, o cara matava a mulher, ia pro tribunal e falava, porra, pela defesa da moral e dos bons costumes, o cara era absolvido. Ou pegava um homicídio privilegiado, respondia em liberdade. Por quê? Porque defendeu a moral, os bons costumes. Aí chegava lá, difamava a mulher, falava que a mulher era, enfim, da vida. Teve uma... Ué, gente, falando pra vocês um recorte aí de 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Tá entendendo? Então, assim, ponto. Então, ser reconhecido pelos pais. Então, por exemplo, a mulher vira ou o homem vira também, mesma coisa, tá, gente? Não tem nada de misoginia aqui. Não quero que você seja o pai do meu filho. Não quero que você seja a mãe do meu filho. Pode isso? Não, claro que não. Não é um direito seu. É um direito da criança e do adolescente. Tá? É um direito da criança e do adolescente. Então não existe isso. Entendeu? Não é um direito seu lá com o dedo podre de escolher um cara que não prestava a ter filho com ele, ou o homem com a mulher, vice-versa, tanto faz. Não importa, não me interessa. É um direito da criança e do adolescente. Porque pro ECA, criança e adolescente tem o direito de ser reconhecido pelos pais. Ponto. Ponto. Então, veja você, tudo isso que eu estou falando, tudo, sem exceção, vai lá no início da minha explanação. É voltado para qual a ideia central? Proteção integral a toda criança e adolescente. Ah, por que tem que ter pai e mãe pro ECA, tá, gente? Ah, porque o ECA entende o seguinte, olha, porra, a mãe morreu, o pai morreu, sei lá, tem a mãe, ou vice-versa. A probabilidade de dar caô, sendo 2, é menor. Então você há de concordar comigo que a criança e o adolescente vai estar mais protegido dentro da visão do ECA. Entendeu? Tá? Não estou aqui querendo generalizar, mas dentro da visão do ECA é isso. Ok? Então, entendido essa parte, o que acontece? A gente tem que começar a pensar, na hora de fazer questões de ECA, na visão do adolescente e da criança. Então, o adolescente e a criança, ele está lá. Ele não tem culpa se o pai é vagabundo, se a mãe, sei lá o que é, correto? Ele está lá, como um ser de vulnerabilidade social, alvo de vulnerabilidade social, né? Opa, e a lei fala o quê? Tem que proteger esse cara. Entendeu? Então, é realmente a relação que você tem. Tá? Ponto. Número 1, importante, que a gente saiba. Né? Então, visto isso, a gente entende, né?
que você tem toda uma política voltada para a proteção da criança e do adolescente. A única situação que pode revogar a paternidade é caso você tenha assumido um filho achando que era seu e por exame de DNA você provar que não é seu. É a única situação permitida em lei. Se você assume um filho notoriamente, ou seja, que você sabe, reconhece que ele não é seu filho biológico, e ainda assim você registra como filho, é irrevogável, ou seja, é seu. É seu. Entendeu? Caso que aconteceu com um amigo de infância meu, que brevemente eu vou resumir. Casou com uma menina, a menina traiu ele, né? Ela tinha um filho já crescidinho, de 6 anos, não é? Registrou ele como filho, porque o pai, sei lá, acho que era bandido. Ah, hora de separar, você não é mais meu filho. Não tem isso, não existe isso. Entendeu? Direito da criança. É seu filho, passou a ser seu. Entendeu? Ah, Anderson, e se aparece do nada o pai biológico e fala assim, não sabia que era pai e quero registrar meu filho. Vai ser registrado, vai entrar na certidão de nascimento do moleque dos pais. É igual Dona Flor e seus dois maridos. Sim. E quem já trabalha há muito tempo em escola pública, assim como eu, sabe que não é que seja comum, mas existe, você vê pessoas assim. Né? Situações assim. Tá? Então, são características que nós observamos, temos que pontuar, temos que ressaltar, porque é muito importante, tá? Toda essa questão. Bom, vou falar de um assunto agora que cai muito em prova. Conselho tutelar. Bom, amigos, atenção. Conselho tutelar, ele é entendido como um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem a missão de defender os direitos da criança e do adolescente. Isso mesmo. Órgão autônomo, não jurisdicional, com o dever de proteger os direitos da criança e do adolescente. Autônomo, autonomia. Autonomia, independência. Sim. Ninguém está acima do conselho. O conselho tutelar, ele é teoricamente independente. Ele pode ser mantido com o dinheiro da prefeitura. Aliás, é mantido com o dinheiro da prefeitura. Mas não quer dizer que o prefeito é o patrão dele, manda nele ou qualquer coisa do tipo. Não tem nada a ver isso, não. É um órgão independente, por isso que é um órgão autônomo. Mesmo sendo independente, sendo autônomo, tá? Ele é não jurisdicional, então atenção, tem um macete. Conselho tutelar, ele não determina, ele não decreta. Quem decreta, quem determina, quem aplica, normalmente é o juiz. Beleza? Que esse sim é jurisdicional, o próprio nome já diz, juiz. O conselho tutelar, ele não tem poder de jurisprudência. Ele é um órgão não jurisdicional. Ou seja, visto isso, então o que o conselho tutelar faz? O conselho tutelar, ele orienta, ele encaminha, ele aconselha. Está aí o macete. Atribuições do conselho tutelar são sinônimos de aconselhar.
Sim, sinônimo de aconselhar. Orienta, encaminha. Então, por exemplo, caso de suspeita de maus tratos. Cara, é muita história para contar. Vamos lá. Aconteceu mais de uma vez, né? Vou me lembrar de uma que eu vi no Facebook e aconteceu comigo, mas quase todo ano vira e mexe acontece isso. A gente que dá aula para sexto ano, que pega aquela molecada na transição, né? Da criança para adolescente, hormônio, caraca, e muitas vezes falta de higiene. Caraca, porra, vira e mexe tu pega um fedorentinho. Fedorento mesmo. Tá lá a menina, tá lá o moleque fede. Então, porra, um colégio que eu trabalhava, numa prefeitura que eu não, por questões éticas não vou falar o nome, tava lá. Pô, mas o odor que a garota exalava, meu irmão, porra, vou te falar, na moral, porra, era impossível a pessoa não perceber. Porra, o cara não precisa ser enólogo, ter um nariz apurado, para entender lá os toques lá de cravo, lá de sei lá o que, nos vinhos, para sentir o cheiro da porra da garota. Porra, fedia de peixear mesmo no lugar, cara. É normal isso? Não. Se torna normal de tantas vezes que acontece, né? Mas não é. É um indício de quê? Maus tratos. Claro. Porque normalmente quando a gente pensa maus tratos, a gente imagina o quê? Agressão física. E é. Agora, só agressão física? Não. Abandono é maus tratos. Negligência é maus tratos. E você há de concordar comigo que é impossível uma mãe, um pai, por mínimo, que observe o filho, não sentir o odor, porra, da garota. Impossível. Então, isso, obviamente, é uma evidência de maus tratos. Qual é o papel do professor? Qual é o papel da escola? Notificar o conselho tutelar. Então, tem que haver uma notificação ao conselho tutelar sempre que houver suspeita de maus tratos. Quando eu falo suspeita, é porque a gente está acostumado normalmente ao quê? Ah, eu não tenho certeza, sei lá, vai ver a garota fede mesmo. Não é assim não, gente. Porque muita gente pensa assim. Ah, vai ver isso aí mesmo. É fedorento mesmo. Não, porra. É suspeita, gente. Ou você há de concordar comigo que não é uma situação de suspeita? Entendeu? Por higiene básica ali, né? Não resolve. Ou, pode ser que seja um problema de pele, um problema mais grave, mas mesmo assim, cara, porra, se fosse assim, todo mundo fedia pra cacete, pô. Entendeu? Vou entrar num debate filosófico aqui, que isso aqui não é Facebook. Mas, porra, é suspeita de maus tratos. Então, por que eu tô colocando muito isso? Porque uma coisa é a lei, outra coisa é a realidade, né? E a gente pensa assim na realidade, pô, não tenho certeza, como é que eu vou falar, né? Não. O ECA, ele coloca o termo suspeita de maus tratos. Levantou uma suspeita. Porque senão, como é que vai vir para você depois? Professor, quando aconteceu, por exemplo, aconteceu uma merda com a garota lá. Aí vai vir para a escola. Como a escola não se atentou aos sinais do que aconteceu? Não houve sinal nenhum.
Você há de concordar comigo que isso é um sinal. Ou não? Claro que sim. Não é? Ponto. Então são características que temos aqui que pontuar. Legal? Ah, legal. Sim, Anderson. Então suspeita de maus tratos, sim. Vamos lá. Um adolescente, ou uma criança, normalmente adolescente, te agride ou te ameaça, como aconteceu com uma professora, aconteceu outras vezes, né? Porque nesses quase 30 anos de serviço público e 31 de curso preparatório, de experiência, tá, gente? É muita coisa, muito tempo. O que acontece? Pô, as histórias já são repetidas mais de uma vez. Mas uma professora, amiga minha de língua portuguesa, que escreveram no carro dela lá. E isso exatamente, Rose, como você está falando aí. Tá certa, certíssima. Perfeito. Escreveram no carro dela lá um palavrão chamando ela de, né, aquele peixe lá que o pessoal imagina qual é. Vamos te matar. Ah, pode ser coisa de criança, pode ser não sei o quê, pode ser... Meu irmão, primeiro até... Isso aí não interessa onde que é. Pode ser na zona sul do Rio de Janeiro, pode ser no Escambau. Mas era dentro de uma comunidade considerada uma das mais perigosas, de uma das cidades mais perigosas, se não for a cidade mais perigosa, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ponto. Né? Porra. Escola que nego vende droga na porta da entrada como se fosse bananada. Tem essa história aí também para contar depois. Porra, aí o que acontece? Polícia. Isso mesmo. Não é conselho tutelar. Toda situação que envolver grave ameaça. O que é grave ameaça? Embate físico. O cara te agrediu. Não é nem ameaça já é constatação. Ou uma ameaça, vou te pegar lá fora, vou te matar, vou te fuzilar, vou escambau. Cara, 190, polícia. É um ato infracional. Ok? O adolescente vai responder pelo ato infracional. Ponto. Então é assim que funciona. Não tem aquele princípio bíblico? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, conhecerei a lei e a lei vai te libertar. Além de te aprovar, né? E vai te libertar. Tem que usar a seu favor. Já que todo o sistema é contra a gente. Então é assim que funciona, tá? Nesse caso, você não notifica o conselho tutelar. Vamos lá. É a polícia. Vamos lá. Comportamento do aluno. Preste atenção. Comportamento é uma coisa muito ampla. Então, ele não vai falar comportamento. Não tem esse termo. No entanto, se você entender que o comportamento do aluno é um reflexo de maus tratos que ele está sofrendo, o que normalmente é, não precisa nem de uma física newtoniana para explicar isso, que toda ação tem uma reação, né? Correto? Então, sim, você deve notificar o conselho tutelar. Então, tá lá aquele aluno lá que é uma pá virada. Meu irmão, nada vem do nada. Nada vem do nada. Pô, o cara dá porrada em todo mundo. Nada vem do nada. O cara que dá porrada porque normalmente toma porrada. O cara não vai chegar do nada e vai dar porrada nos outros. Você sai na rua dando porrada nos outros? Não. Entendeu? Porque tu não leva porrada também dos outros. Agora, se você vive numa situação de porradeiro, onde todo mundo porra todo mundo, o que vai acontecer? Tu vai sair para a sociedade, para a escola, vai dar porrada em todo mundo.
Por quê? Porque o pai mete a porrada na mãe, o irmão entra na porrada, você... Não é isso? Então isso é o quê? É uma suspeita de maus tratos. Sim, devemos encaminhar ao conselho tutelar. Então, atenção. Prova. A palavra comportamento. O cara está com comportamento. Não fala sobre conselho tutelar. Agora, temos que entender que o comportamento, sim, pode ser entendido como um reflexo de maus tratos, porra. Ou você acha que não? Claro que sim, não é? Quer dizer, o cara dá porrada em todo mundo porque toma porrada, sei lá. Ou vice-versa. Xinga todo mundo porque vive num ambiente que ele é xingado o tempo todo. Então, só xinga os outros. Xinga os outros. Porque para ele é normal isso. A normalidade. Não é? Então, aquela questão que a gente tem que colocar aqui e entender o papel da escola, entender o papel do professor, dentro desse contexto da escola. Então, a notificação do Conselho Tutelar, quando ele fala maus tratos, suspeita de maus tratos, engloba tudo isso. Por que eu estou pontuando aqui? Porque tem um caso muito exemplar na rede social, que viralizou, que é da criança na secretaria da escola, derrubando tudo, e a diretora gritando, deixa ele quebrar, porque ele pode, ninguém mete a mão nele. Porra, quer dizer, não preciso nem dizer que a diretora foi exonerada, foi processada, foi demitida, para ser mais exato, né? Exoneração é outra coisa, foi demitida, foi exonerada do cargo e demitida do serviço público. Pode ser as duas coisas, inclusive. Né? No caso, foi as duas coisas. E quem estava ali também não interviu, respondeu administrativamente. Não interessa se era a tia da cantina. Entendeu? A ignorância não isenta o indivíduo por processo administrativo disciplinar. Não isenta. Você não chegar lá e falar assim, olha, eu sou ignorante, eu sou imbecil. Não interessa. Entendeu? É dever de todos. É dever da sociedade, do Estado, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então tá lá faxinando. E a diretora gritando lá, não segura, deixa ele quebrar. Tu não segurou? Você respondeu. Se ela estivesse gritando lá, mata, você ia matar? A diretora mandou, não é isso. Se ela mandar você matar, você vai matar? Mesma coisa, é o meu processo. É passível conivente, é passível de penalidade, como a Rose falou. Então esse caso é um caso muito emblemático, porque viralizou, todo mundo viu. O que aconteceu ali? A conselheira tutelar foi brilhante. Falou da incompetência da direção da escola. E se isentou, tirou dela da reta. Falou, olha, não houve nenhuma notificação por parte da escola sobre o aluno tal ao conselho tutelar. Pôncio Pilatos lavou a mão. Não houve, porra. Então, como é que notoriamente o garoto é problemático, entendeu? Sem nenhuma notificação. Amigos, bem-vindos ao serviço público. Serviço público, tudo tem que ter notificação. Professor Anderson, eu demoro 1 hora para fazer chamada. Demore. Professor Anderson, se eu fizer chamada, não dou aula. Não dê aula. Você tem que usar os meios que você tem possível, cara. Agora, se você não fizer, você, obviamente, está sendo conivente ali por um ato de improbidade. Então, vamos lá. Essa questão do conselho tutelar para suspeita de maus tratos que envolve tudo isso que eu estou falando, tá? Questão ligada à grave ameaça, autoridade policial competente.
como prevê no ECA, ok? E, como você falou, tá, o que acontece com o adolescente? O que acontece com a criança? Gente, crianças e adolescentes são inimputáveis. O que é isso? Eles não respondem criminalmente. Eles respondem pelo ECA, que é o que a gente está falando aqui. Mas não seremos ignorantes de replicar as imbecilidades que o pessoal fala em grupo social, que eu já vi até professor falando sobre isso, errado. Não acontece nada, não tem que ser feito nada. Não. Pelo contrário. Sim. Acontece, e é exatamente o que eu vou explicar para vocês agora. Crianças e adolescentes, tá? Eles são inimputáveis. Logo, não cometem crime. Eles cometem ato análogo a crime. O que seria um ato análogo a crime? É um crime. Você só não pode chamar de crime porque foi praticado por criança e adolescente. Porque é inimputável. Porque se fosse eu fazendo, seria crime. Entendeu? O que seria um ato análogo a crime? É o que nós chamamos de ato infracional. Então, criança e adolescente... Ah, o cara matou, o cara roubou, o cara estuprou. É crime? Não. Ato infracional. Cometeu um ato infracional. Um ato análogo a crime. Nome disso, ato infracional. Ok? Se sou eu fazendo, sou adulto, correto? Crime. Como foi praticado por criança e adolescente, é ato infracional. Ah, Anderson, pô, então ato infracional é só matar, traficar? Não. Tudo que for, teoricamente, considerado, se fosse praticado por adulto, um crime. Exemplo. Quer ver um ato infracional muito comum, que passa desapercebido? Calúnia e difamação. Principalmente com essa porcaria de filmar. Então, eu, por exemplo, trabalho numa rede aqui numa cidade pequena, da região aqui de praia. Cara, e sei lá, aqui é até meio engraçado. Parece que, assim, eles estão descobrindo a rede social há menos tempo. Pelo menos aqui. Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem um grupo de Facebook, que é um grupo só. Não sei o que, News. Que parece que todo mundo aqui do vilarejo, da vila, sei lá, daqui, do troço, tá nesse grupo. Então, tudo que você imaginar de merda, o pessoal posta nesse grupo. E aí começam os filósofos discutirem. Um absurdo! A escola! Ah, no meu tempo! Ah, não sei o quê! Meu irmão, é um festival de asneira sem tamanho. Sem tamanho. E assim, claro, cara, uma coisa sou eu dando aula para você passar no concurso. Tem que falar essas coisas. A outra coisa é meu trabalho aqui público que, pô, até para eu ter uma certa convivência social, eu tenho que me fingir às vezes demente para muita coisa, né? Porque senão, enfim, não vou ter convivência com ninguém no trabalho, né? Mas enfim. Filmar, aí filma a bunda de não sei quem. Aí bota no céu, filma não sei o quê. Negócio de nudes. Porra, negócio de nudes. Porra, isso é... Caraca. Caso de uma escola que eu trabalho em uma outra rede lá grande, da periferia do Rio de Janeiro. Nudes lá da garota lá, compartilhado lá em grupo de WhatsApp. Da escola. Enfim. Tudo isso aí é ato infracional. Então, por exemplo, o cara te filma. Exemplo, filmou a diretora, chamando a diretora de homofóbica. Postou em rede social. Calúnia e difamação. Se sou eu fazendo isso,
Vou responder criminalmente por calúnia e difamação. Ah, se é um adolescente fazendo isso, ou criança, responde como ato infracional, análogo à calúnia e difamação. Entendeu? Então, tudo que a gente entender como crime, tá? Se fosse adulto, tratando-se de criança e adolescente, é um ato infracional. Né? Porque normalmente a gente imagina ato infracional, roubo, estupro, mas não é só isso. Ok? Aí parece que a gente só vai se movimentar por alguma coisa quando eclodir a merda, ou seja, quando o troço chegar no limite no qual, né, fica intransitável. Porque a gente vai engolindo aos poucos ali. Tá errado. É negligência. Tá? Então vamos lá. Ato infracional. Ato infracional, for grave ameaça, polícia. Não for grave, for questão análogo, né? Polícia, né? Consequentemente, vai ser feito pela autoridade policial o lavrar o auto infracional, vai ser aberto um processo que vai ter investigação por parte do Ministério Público, e sendo criança, foi uma criança que praticou isso, a criança vai receber uma medida de proteção. O que é uma medida de proteção? Normalmente é sinônimo de tratamento. Tratamento ou acolhimento institucional. Como assim? Porra, sendo uma criança, ou seja, menor de 12 anos, porra, por que a criança está agindo assim? Não é natural da criança, uma criança agir assim. Né? Então, sei lá, de repente tem algum distúrbio. O pensamento do ECA é esse. Se tratando de adolescente, aí você pode ter uma medida de proteção também, como criança, né? Porque afinal de contas, pode ter as mesmas causas. Ou uma medida socioeducativa. Então, medida socioeducativa não é para criança, só para adolescente. No entanto, adolescente não só tem medida socioeducativa. O cara adolescente pode ter proteção e socioeducativa. Criança, só medida de proteção. No caso das medidas socioeducativas, nós temos a advertência. O que é advertência? É uma reprimenda do juiz. O juiz dá um esporro, registra lá, ó. Tá aqui, ó. Afina a tua viola, moleque. Pá. Entendeu? Então, por exemplo, eu lembro do episódio, também viralizou, não sei se o pessoal viu, o adolescente no colo do namorado na escola e a diretora falando que não pode sentar no colo do namorado porque era a escola não permitia isso por conta do regimento. E o adolescente filmando a diretora chamando ela de homofóbica. Ou seja, calúnia e difamação. Não importa se é homossexual, se é... Entendeu? Minha namorada podia sentar no meu colo. Pô. Entendeu? Não importa. Sexualidade. A questão é a conduta, não é a sexualidade. Ali que estava sendo colocado. Bom, responde como ato infracional. No caso, o juiz determinou lá a advertência. Olha, tá aqui, tá advertido. Obrigação de reparar o dano. É uma medida socioeducativa dada para danos patrimoniais. Então o adolescente foi lá e quebrou, pichou. Vai ser obrigado a reparar o dano, limpar, não é? Pintar. Ok? Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade corresponde a tarefas gratuitas,
no prazo máximo de 6 horas semanais durante 6 meses. Então, o que acontece? O moleque vai lá prestar, de graça, tarefas do setor público, ONGs, fundações. Eu, por exemplo, dos milhares de trabalhos e empregos que eu tenho, o pessoal me sacaneia pra caramba, né? Pô, mas a metade eu sou dono de algumas coisas, né? Então, a metade eu trabalho para mim mesmo, que na verdade é onde eu mais trabalho, né? Porque, pô, não tem nem como eu botar atestado para mim mesmo, falar que eu tô doente. Enfim, mas um dos lugares que eu trabalho é numa ONG, tá? Que tem essa parceria. Então, normalmente tem lá os moleques lá que ficam lá, vão lá uma vez por semana. Aí eles voltam lá para recolher carteirinha de aluno, né? Porque tem muito negócio de jovem aprendiz também na ONG. Recolher carteirinha, entregar carteirinha, carimbar as carteirinhas. É trabalho simples, né? Mas ficar lá prestando serviço. Vai lá, toda semana. Ah, caso o adolescente não cumpra o que foi determinado pela justiça. Amigo, justiça não é pai e mãe que dá palmadinha, não. O juiz vai revogar aquela medida socioeducativa e vai aplicar uma outra medida mais severa. Então, por exemplo, o adolescente não cumpriu uma prestação de serviço à comunidade. O juiz pode dar uma internação, por exemplo. Entendeu? A internação não tem nem opção de não cumprir. Né? Vou chegar até a internação. Bom, então tá. Liberdade assistida. Liberdade assistida, que é a famosa LA. O indivíduo, ele tá solto, tá livre, tá na escola, são seus alunos, nossos alunos, né? Que é diferente de outros cursos aí. Sou professor de escola pública, não sou fake news. Tem gente aí que é professor de curso aí, dono de curso, que nem formado é. Aí quer dar aula de concurso, mas nem concurso faz, nem concursado é. Uma porrada aí. Questões éticas eu não vou falar o nome. Conheço vários. Muitos, inclusive, já foram até meus alunos. Entendeu? E aí o que acontece? Olha que maneiro. O cara é nosso aluno. Aí, o Ministério Público, ele vai lá e vê como é que está a conduta dele. Na escola, como é que está a conduta dele na sociedade. Então, entrevista lá vizinho, etc. Né? Como é que está a conduta dele na família. Por quê? Porque se ele não tiver numa conduta legal, o juiz vai suspender essa medida e vai aplicar outra. Entendeu? Aí vem, por exemplo, a questão que eu estou falando da chamada. Já aconteceu nos milhares de casos que eu estou contando. Eu entendo tudo, gente. Eu entendo tudo, cara. Já fiz muita merda também. Eu sei como é que funciona. Porque parece assim que eu sou o paladino da moral. Não é o caso. Quem me conhece sabe que não é bem por aí. Tá? Bom, professor, ele não fez a chamada. Só que o aluno estava de liberdade assistida. Porque não vem nada escrito ali para você. Está ali de bucha de canhão. Você como professor. E aí, olha que coisa interessante. O professor foi lá e deu presença pro cara. No entanto, ele estava na rua furtando. Foi visto furtando. Olha o problema. Então, sim, o professor respondeu também criminalmente, como cúmplice. Cumplicidade. Porra, entendeu? Antes o pessoal não perder muita expectativa, foi absolvido, tem macete e tal. Mas, porra, é melhor tu fazer o troço do que sair numa coisa, né? Até porque, é como eu costumo dizer, cara, cabeça de juiz
é igual bolsa de mulher, tu não sabe o que tem dentro. Aí tu espera uma coisa, vem outra, sabe, recorrer. É uma dor de cabeça. O cara que é honesto, a gente é honesto, trabalhador, cara. Porra, olha a hora que a gente tá assistindo essa aula chata. Porra, a gente é guerreiro, cara, honesto. Pô, se submeter a um troço desse, então faz lá a tua chamada, cara, sabe? Na moral. Porque dá uma dor de cabeça. Claro, você pode chegar lá e alegar que alguém respondeu por ele, você foi induzido ali ao erro. Ok. Caminha por aí. Entendeu? Mas, né? Tá entendendo? Enfim. Cúmplice. Porra, tu tava lá fazendo teu ofício lá, porra, pegando o ônibus cheio, bobear carro, porra, se socando lá. Porra, tem colégio que eu trabalho que é, porra, buraco de terra lá. Entendeu? Parece até que eu me sinto às vezes até o Capitão Kirk. Né? Tô indo pra onde ninguém jamais foi. Jornada nas Estrelas. O cara mandava assim mesmo. Tô indo pra onde ninguém jamais foi. Pro confim do universo. Eu indo pra porcaria da escola. Porra, pra ser acusado de cúmplice. Porra. Tá entendendo? Então são situações que a gente pode tentar evitar. E tá aí a situação. Mas liberdade assistida é isso. Ok? Semi-liberdade. Semi-liberdade, aí entra já os departamentos socioeducativos. No caso do Rio de Janeiro, é o DEGASE. São Paulo, Fundação Casa. Cada estado tem o seu nome. Como é que funciona isso? É a semi-liberdade. Ele vai para a escola, estudar junto com vocês, com todo mundo nós. Aí ele tem um horário que ele tem que sair de lá e ir lá para o DEGASE, fazer a semi-liberdade dele. Passa o dia lá, dorme lá e só vai para casa aos finais de semana. Ok? Ah, Anderson, tem gente que cumpre? Tem. Tem muitos que não cumprem? Muitos não cumprem. Por exemplo, o cara sem filtro, né? O cara já é um vagabundo mesmo, já é uma sementinha do mal. Tráfico. O cara não vai cumprir isso. Entendeu? Vai ficar foragido. Vai meter o pé. Pra boca de fumo dele lá. Nem pra escola vai. Entendeu? Sei lá. Tá entendendo? Senão tem busca e apreensão. Aí o juiz vai determinar a internação dele. Entendeu? Aí já respondendo aí a Rose. Aí, internação. Internação é privativa de liberdade. Internado, o cara tá no centro de internação, a escola é lá dentro, só sai dali para ir para audiência. E em casos graves, hospital. Pais, para visitar, é igual presídio praticamente. Tem que fazer a carteirinha, passar a revista íntima, que para a pessoa que é honesta é uma humilhação, porque tem que ficar nua, se acocorar lá no espelho. Enfim, para poder lá visitar lá o moleque lá que fez cagada. Vamos falar assim de uma forma mais light. Que é a internação. A internação, vamos lá, como questão de prova, ela tem prazo. Ela não tem um prazo determinado. Mas ela é renovável a cada 6 meses. Então o juiz decreta internação. Por quanto tempo? Ó, daqui a 6 meses ele vai voltar e o juiz pode prorrogar a internação dele. Mas tem prazo máximo, que é de 3 anos. Então, o máximo que ele vai ficar lá internado são 3 anos. Ah, Anderson, por isso que eu li lá que o ECA, em casos excepcionais, ele pode ir até 21 anos de idade? Sim. Não quer dizer que o cara com mais de 18 seja adolescente. Não, ele é adulto. Mas, por exemplo, vamos supor uma situação em que o adolescente comete um ato infracional próximo de completar 18 anos. Né? Está quase completando 18 anos, cometeu um ato infracional. O juiz vai lá e estende até 21 anos de idade. Fica lá internado. Então, quem é que está internado? O cara de 12 até 21 anos. Tá a molecada lá. Tem ninguém de 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 20. Aí 21 não. É 21. Completou 21. Tem a remissão. Entendeu? É 21. Então não é criancinha. Primeiro que não é criança, porque é adolescente. Então é bem por aí. São as medidas socioeducativas. Então, para a gente não cair naquele discurso, né, de rede social, de intelectuais que não sabem nada de rede social, que fala que, não, meu irmão, porra, não acontece nada, não é bem por aí, né? É preciso ter cultura para cuspir na estrutura, já dizia assim o grande filósofo Raul Seixas, né? Bom, dito isso, vamos agora fazer as questões. Legal? Alguma dúvida, pergunta, colocação? Bate-papo? Bacana? Legal, né? Bem legal, né? Viu? Já estamos chegando no final da aula, rapidinho passa, né? Vamos fazer as questõezinhas. Então, vamos lá. É isso. Acontece. Tem várias situações aí, né? E que tem mais aqui a história, né, para contar. Mas aí, claro, a gente vai filtrando para ser de acordo com o roteiro da aula, para não perder assim o nosso objetivo, né? Bom, pois bem, vamos lá. Então, nessa folhinha de ECA, tá? Vou ler, claro, o pessoal que entrou depois vai receber o outro material que eu enviei para o pessoal, que é a folha para o pessoal treinar em casa, questões para a galera fazer, todas com gabarito, tá? Essa daí a gente vai resolver em sala de aula toda agora, são 6 questõezinhas só. Questão número 1. Segundo ECA, em relação à colocação em família substituta, é correto afirmar o quê? Letra A. A transferência da criança a terceiros é permitida. Aí vem o erro. Sem autorização judicial, está errado. Então, se você reparar bem, a letra A, letra B, letra C, ela tem o mesmo erro, ó, falando que é sem ordem do juiz. Claro que não, gente. Anderson, mas no meu bairro tem uma menina, no bairro que a minha mãe mora também, que teve vários filhos e deu os filhos para outras pessoas criarem. Gente, não pode isso. Não existe isso, gente. É ilegal. Acontece, mas é ilegal. Ok? Letra D. Transferência para candidato estrangeiro é preferencial? Cara, dei o exemplo da Angelina Jolie. Lembra dela. É a exceção da exceção. Resposta, letra E, claro que é o gabarito. O guardião prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante aos termos. O que é isso? O cara que tem a guarda, obviamente, ele tem todos os encargos por ter a guarda da criança. É isso. Custos, etc. Responsabilidades. 2. No que concerne a guarda, o que é correto afirmar? Resposta, letra E. Pode ser deferido, ou seja, dada, para dar direito de representação, ou seja, para o indivíduo ser representado por alguém. Por isso que é a resposta. Por que não são as outras? Não pode ser deferida no processo de adoção. Claro que pode. Muitas vezes, antes da adoção, vem a guarda.
não gera efeitos de dependência previdenciária. Claro que gera. Você vai lá, na Previdência, lá, imposto de renda. C, não pode ser realizada sob forma de acolhimento. Claro que pode. O cara está lá no antigo orfanato por tutela ou por guarda de alguém. Não pode ser oposta aos pais da criança, que é a maior dúvida que o povo tem. Claro que é oposta aos pais da criança. Por quê? Porque se o ser humaninho está em família substituta, é porque o poder da família natural foi destituída, em razão, principalmente, de maus tratos. Sistema de tutela é até, letra C, 18 anos incompletos. Questão 4. Em termos de adoção, salvo se a criança estiver sob guarda e tutela do candidato, a idade máxima, ou seja, qual o máximo que o cara tem que ter para ser adotado? 18 anos, na data da formulação do pedido, letra A, de amor. Na relação entre idade adotante e adotado, o ECA estabelece a seguinte condição. O que é isso? Qual o mínimo de idade de diferença entre o adotante e o adotado? No mínimo, 16 anos. Ou seja, o adotante deve ser, no mínimo, 16 anos mais velho que o adotado. Para evitar a situação tipo, um namorado adotar a namorada. Não evita, mas dificulta, né? Então, letra A. E a 6, segundo a Declaração dos Direitos da Criança, não é um direito. Bom, nome, todos têm que ter nome. É um direito. A. Reconhecimento de paternidade, também. C. Criação pelos pais, também. Né? Nacionalidade, sim. Resposta é naturalização, que é a resposta incorreta, né? Característica que você tem, ok? Vamos para as considerações finais. Amigos, dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos, fluiu bem bacana, né? Então, nosso roteirinho de aula, né, vai ser esse, ok? Então, pessoal, procura ter esse mínimo de disciplina que eu coloquei aqui. Claro, é interesse do curso que os alunos sejam aprovados. São aprovados. É até uma certa vaidade, até minha mesmo também. Muito também, que a gente tem também. Pelo trabalho, por uma vaidade do bem. Tá? Dentro de uma vaidade do mal. Mas, assim, para o aluno ser aprovado tem que ser uma parceria. É o curso e você. Não adianta um sem o outro. Ok? Não adianta nada. Então, se dedica que depois tudo vale a pena. As milhares de mensagens que eu recebo de alunos falando aí, pô, professor, fui aprovado, fui classificado e tal. Pô, aqueles que tinham mais dificuldade, né? Agora, recente, essa semana agora, recebi da menina, foi convocada agora em São Gonçalo. A menina trabalhava, inclusive, como contratada, né? Foi aprovada como professora nesse concurso agora, desse ano. Como professora, foi aprovada como professora. Ela trabalhava numa cantina, merendeira, como contratada, né? No colégio que eu trabalhava, inclusive, né? Lá na prefeitura. Poxa, quer dizer, olha a situação, contrato, negócio de vereador, né? Aquela politicagem suja, que a gente sabe que rola. Aí fica aquela agonia, aquela angústia, pô,
ano que vem, será que vou conseguir? Será que não vou? Não é? Quer dizer, sem contar, pô, merendeira, merreca menor, quer dizer, foi lá, classificada lá, tá lá feliz da vida lá, falou, postou texto até muito bacana lá agradecendo. Quer dizer, eu encontrava com ela fatalmente, pelo menos 2 vezes de manhã na semana, porque eram os 2 dias que eu dava aula no colégio. Quer dizer, pô, valeu, cara, valeu. Então, é aquilo, tem que fazer a sua parte. Porque se você ficar assim, pô, não, é igual pai de aluno, tem pai de aluno que bota o filho no colégio, a gente vai ver. A educação é dever da família e do Estado, LDB. Pô, mas o cara chega lá, bota o moleque na escola, se vira, né? Assim, porra, não é assim, cara. Não é assim. A família, a escola, todo mundo ali educando o moleque já tá osso na situação que a gente vive hoje. Mas tem gente que, né, aí depois, né, tava até vendo um negócio no Facebook. Tá lá o cara, pai chorando, né, com o filho preso, falando, caraca, como é que tu chegou aqui? Aí tá o cara preso do lado falando assim, pai, eu que sou teu filho. Quer dizer, analogia, né? Então são situações que são complexas, tá, gente? Então, você tem que fazer a sua parte, a realidade é essa, não existe coach de aprovação, entendeu? Esses caras para mim são tudo canalha, que ganham, eu poderia estar ganhando dinheiro, eu falo bem pra caramba, né? Com essa galera aí contando mentira, coach, entendeu? Tem um retardado aí, que inclusive é dono de outro curso, que fala lá, temos que evoluir 1% a cada dia. Isso aí pro coach dele, nem informado é. Pro coach dele, é interessante. Se você evoluir 1% a cada dia até a prova, você vai chegar mais ou menos a 40%, 30 e poucos por cento, tu está reprovado. Se você é classificado hoje, tem que fazer 70% no mínimo. Então, sabe, não tem fórmula mágica, mirabolante. No fundo, tu tem que se dedicar, pô. Entendeu? Tem que se dedicar. Perde o seu tempinho agora para depois colher os louros, cara. Entendeu? Vai valer a pena. Agora, quiser acreditar em mentira, o lugar não é aqui. Entendeu? Aqui a gente não vai contar mentira para você. Tá? Aqui a gente vai contar a verdade. E a verdade é essa. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer muito grande estar com vocês todos. Nosso horário já está no grupo, tá? A gente vai tentar respeitá-lo ali, aquela grade de horário, o máximo possível, claro. Situações acontecem, somos seres humanos, etc. Às vezes problema técnico, transmissão, etc. Mas vamos tentar respeitar aquilo ali o máximo, né? E bem-vindos ao Projeto 100 e bons estudos, tá bom? Beijo do professor Anderson. Até o nosso próximo encontro, tá? E você que vai assistir a gravação, né? Assista, veja várias vezes. E aproveita, vai lá no nosso canal no YouTube, porque esse vídeo aqui é restrito só para você matriculado. Mas vai lá, se inscreve lá no nosso canal lá, pô, no Café Pedagógico, pô. Entendeu? Pô, dá uma força lá pra gente lá, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau, gente.